Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui mais essa noite comigo. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, para sua casa, para sua família. E antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam impactadas através da palavra de Deus. E aqui do ladinho, o QR Code para você fazer a tua contribuição, o teu Pix, aqui na descrição do vídeo. Nos ajude a honrar os nossos compromissos. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da palavra é: tudo tem um preço. E está lá em Mateus 21, 22. A palavra diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então, mais uma vez, e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Amém? Glória a Deus. Antes de eu falar do contexto, do porquê Jesus disse isso, nós precisamos entender que tudo tem um preço. Tudo. Desde aquilo que eu e você nós decidimos fazer, desde aquilo que nós colocamos a mão, tudo tem um preço. E mesmo aquilo que nós não queremos fazer, não deixa de ter um preço. Se eu vou numa feira, se eu vou no mercado, eu posso olhar e não comprar, mas o preço daquilo não muda. O que vai mudar em relação ao preço é o quanto eu estou disposto a pagar. O quanto eu estou disposto, o quanto eu quero. Não é a condição que eu tenho que define se eu posso ou não pagar por aquilo. Você vai falar assim: claro que é. Eu vou dizer para você: não é. Por que não é? Porque às vezes nós nos deparamos com algo que nós não temos acesso. Mas se eu projetar isso a um longo prazo, e eu colocar metas, e eu trabalhar em função disso, eu posso não conseguir hoje, mas eu posso conseguir amanhã. Agora, isso vai me demandar o quê? Tempo, sacrifício, esforço. Então, tudo tem um preço. E a minha proposta, a proposta de Deus através do GDA é trazer a liberdade que Cristo proclamou, descrita pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a proposta que nasceu no coração do GDA, o coração de Deus, e usando o GDA para isso, é que eu e você sejamos livres. Agora, para isso, toda mensagem aqui dita domingo após domingo, transmitido segunda-feira, as nossas mensagens nas redes sociais, ou aquilo que nós temos falado, é para que você que está assistindo aí, todos que estão aqui, sejam livres. Por que seja livre? Hein? Porque uma vez que você é livre e você conhece a fonte, você pode beber direto dela, você pode comer direto dela. Nós não queremos e não formamos escravos. Agora, uma vez que eu não tenho a liberdade em espírito, eu vou viver sempre como um mendigo, como um escravo, necessitando sempre do quê? De uma migalha, de um alimento que possa me suprir a necessidade naquele momento. Então, quando Pedro e João sobem a escadaria do templo, ele encontra um coxo no meio do caminho. E o coxo fala: você não tem um ouro aí, uma prata para me dar? E Pedro olha para ele e falou assim: olha, isso eu não tenho não. Pedro não queria dar para ele aquilo que pudesse supri-lo naquele momento. Pedro queria dar para ele a liberdade que Pedro experimentou. Porque Pedro sabia que se ele experimentasse da mesma liberdade que Pedro experimentou, ele seria livre para sempre. Então ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou.
E se nós nos deparamos com uma geração hoje que quer somente o alimento para agora, você começa a ter líderes que estão sendo levantados em prol disso. Enquanto tiver alguém para consumir, sempre vai ter alguém para vender. Enquanto tiver alguém sempre na escassez espiritual, sempre vai ter alguém para oferecer a barganha dizendo: olha, come esse pedacinho aqui hoje. Então hoje, na grande maioria, devido às proporções que estamos vivendo, no cenário que estamos vivendo, de guerra, de caos, de dificuldade social, política, para que a pessoa se mantenha na presença, hoje, entre aspas, a presença. Muitos líderes têm se levantado e dado para elas o quê? Migalhas. Agora, se você chega para a pessoa e fala assim: olha, Deus tem mais, algo a mais para ti, ela não quer. Sabe por que ela não quer? Porque ela sabe que tem um preço. E por saber o tamanho do preço, ela prefere não pagar. Ela não quer essa responsabilidade para ela. Então ela prefere ir culto após culto, receber só uma porçãozinha, ir para casa e dizer para ela mesma: fiz a minha parte com Deus, tá bom por aqui. Foi o que o povo disse para Moisés no deserto: antes tivéssemos morrido lá no faraó, lá no Egito, do que me tirar de lá e ter que passar pelo processo do deserto, tendo que passar fome, muitas vezes passar sede, passar dificuldade, ataque, perseguição, para chegar na terra prometida. Ah não, dá muito trabalho. Às vezes o trabalho que nós estamos tendo é porque nós estamos progredindo, mas ao nosso enxergar, ao nosso ver, estamos regredindo. E não é isso que Deus está mostrando para nós. O problema é onde está a nossa disposição em pagar pelo preço. Ah, mas o preço já foi pago. Sim, o maior preço já foi pago pela salvação, pelo meu direito de estar no céu, porque eu não tinha direito. Mas para eu viver o céu na terra, eu preciso disso. Eu preciso me dispor a isso. Eu falava isso na aula essa semana, eu falava isso com pessoas influentes essa semana, e dizendo: quando tudo parece que eu preciso ter paz, quando eu preciso me concentrar, quando é para um romper na minha vida, parece que é aí que vem a dificuldade. Não é assim? Só que isso está vindo para dizer o quanto estamos dispostos a pagar pelo preço. Às vezes o preço vai te custar tempo, do outro sacrifício, do outro noites de sono. Quanto você quer? E olha o que Jesus fala: tudo que pedindo, crendo, recebereis. Porque isso é uma lei. Fala uma lei. Ah, é uma lei, mas nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei. Mas existe a lei que ela é institucional e a lei que é moral. E essa é uma lei que ela é moralmente universal, aplicada a todos. Como assim? Tem pessoas que têm mania de doença, já viu? Ah, acho que eu estou gripado, acho que eu estou com problema na barriga. De tanto você falar, você recebe aquilo, porque você creu naquilo, você declarou aquilo. A minha vida é uma droga, minha vida não vai para frente, tudo dá errado para mim, nada flui, nada floresce, nada dá certo. Ah, mas eu falei no momento de desespero, mas você declarou. Ah, mas eu não pedi por isso, mas você declarou. Tudo aquilo que pedindo, crendo. O pedindo não é Senhor me dá, não é só isso. É verbalizando. Tudo aquilo que eu pedindo, eu verbalizo. Por que verbalizar é pedir? Porque quando você emite o verbo, isso tem um impacto no mundo espiritual,
vai gerar uma resposta. Tudo aquilo que pedindo, crendo, eu depositei minha fé naquilo, eu vou receber. Você vai falar, mas eu não queria receber isso. Mas você verbalizou. Essa lei, ela não vai analisar se você não queria ou se você queria. Ela vai analisar o que você falou. Quando Satanás olha para Jesus e fala assim, transforma essa pedra em pão. Você acha que Jesus queria comer o pão, sim ou não? É claro, ele estava com fome. Então ele queria. Mas ele falou que ele queria? Não. Porque ainda que a vontade dele era uma, a palavra dele tinha que ser outra. Porque no momento que ele falasse, ia acontecer. Pede, que você crendo, eu te dou. Ele falou, não quero. Agora, o ficar sem comer tinha um preço, mas o comer também tinha um preço. E aí você tem que colocar na balança. O qual você quer pagar? O qual você está disposto a pagar? Comer o pão ou recusar naquele momento? Só que Jesus recusou o pão, no outro dia não teve 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 pão. Só que a palavra diz que no final de 40 dias os anjos o serviram. Deus está dizendo que se nós crermos pelo certo, vamos receber o certo. Aleluia. E aquilo que nós pedindo, crendo, falando, declarando, é o que vamos receber. Agora, esse contexto começa lá no capítulo 21, quando Jesus, ele se aproxima de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. E Jesus chamou os discípulos dele e falou, vem aqui. É o seguinte, eu quero que você vá lá na cidade. E tem tem uma jumenta amarrada e tem um jumentinho, filhote, traga aqui. E se alguém perguntar, fala que eu mandei trazer, para que se cumpra a palavra, que o Messias tinha que entrar num jumento. Eu nunca tinha notado isso, mas ele monta, não é na jumenta, ele monta no menorzinho, no filhote. E ele entra, o povo ovaciona ele e tal, principalmente as crianças, e os religiosos ficam doidos com aquilo, manda as crianças ficar quietas, e Jesus fala assim, não, deixa elas, vocês ainda não entenderam, não aprenderam, que na boca das crianças do recém-nascido habita os louvores, e eles ficam doidos com isso. E depois ele saiu da cidade em direção antes dele sair da cidade, depois que ele ovacionou isso, né? Que ele foi ovacionado pelas crianças e tal. Ele entrou no templo, dirigiu, entrou pela porta, foi ao templo e quando chegou lá, estava as pessoas vendendo bênção. Olha, você quer morar no céu? É R$10. Falando na nossa linguagem hoje, é R$100. Quer um milagre? É R$200. Ah, ele foi e quebrou tudo. Chutou a mesa dos cambistas, destruiu as gaiolas dos pombos, destruiu com tudo. E aí, mediante disso, ele saiu depois, porque os religiosos ficaram, né, atrás dele, e ele saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite, e ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome, e ele estava caminhando, de repente, ele viu uma figueira, sentiu fome, chegou até a figueira, olhou lá, não tinha figo nenhum, e ele falou, maldita é você, nunca mais nasça fruto de ti, e na mesma hora a figueira secou. Os discípulos ficaram perplexos com aquilo, como que pode isso, secou tão rápido, e não nasceu, e Jesus disse,
Eu te asseguro que se você tiver fé e não duvidar, você pode fazer não apenas o que foi feito para a figueira, mas da mesma forma você pode ordenar ao monte, sai daqui e vai para lá, ou sai de lá e vem para cá. E tudo que você pedindo, crendo, recebereis. Entendeu o contexto? Agora, a questão não é a figueira, que não tinha fruto. A questão não é a montanha. O que tem a ver? Se você tiver fé, você pode fazer a mesma coisa que a figueira. E mesma coisa que a montanha. Como assim? Ele amaldiçoou a figueira, ele pediu para a montanha. Como assim ter fé? Em que sentido Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo que ele entrou em um lugar que aparentemente ele foi bem recebido. E entrando nesse lugar, ele achou dentro da casa dele, que era lugar de oração, barganha. Acho que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus entrou na sua casa, aparentemente bem recebido. Vem, Senhor. E quando ele entrou, o que ele achou lá dentro? Barganha, moeda de troca. Ah, Senhor, eu te sirvo para o Senhor me dar isso. E aí, mesmo ele quebrando, chutando o balde, vamos dizer assim, num determinado momento eu me vesti com uma roupa bonita de terno e gravata e vim para o culto. Falei com umas pessoas sobre Jesus, sobre Deus. Participei de umas campanhas, de um evento na igreja, num grupo de oração. E todo mundo me vê e fala: olha, aquela pessoa é de Deus. E Jesus que entrou nessa casa, e no primeiro momento que ele foi ovacionado, mas logo ele encontrou barganha, ele descobriu aqui dentro que aparentemente eu parecia ter frutos, quando na verdade eu estava seco. Então nada mais o que ele fez, que foi acelerar o que eu pedia. O que eu estava pedindo? Eu estava pedindo para viver de aparência. Então é isso que eu vou receber. Com as minhas atitudes eu estava pedindo para viver de aparência. Não, mas eu não pedia por isso. Você percebe que as nossas atitudes falam por nós? Então ele olhando para dentro, eu vivia de aparência. Então logo, ele, é isso que você quer? É isso que eu vou te dar. E a montanha simboliza o quê? Alguém que persiste na resistência de: eu não me movo daqui, ninguém me tira daqui. Na minha proteção, na minha zona de proteção, no meu refúgio, ninguém me tira daqui. E Jesus está falando: se eu entrei, é só uma palavra. Você pode querer ir para lá, para lá, para lá. Eu trago você de volta para cá. Então é melhor você não deixar Jesus entrar. É preferível que você o abandone. Mas você não pode falar isso, senão você vai desmotivar as pessoas. Olha para mim. Eu não estou desmotivando, eu estou te ajudando. Por quê? Porque se ele estiver dentro e eu ficar tentando mostrar uma coisa que eu não sou, eu vou secar. Uma coisa é eu estar quebrado, fragilizado, machucado, e chegar diante dele e me expor. Outra coisa é eu tentar ser uma coisa que eu não estou conseguindo ser. Então chega para ele e fala: Jesus, eu estou quebrado mesmo. Eu estou estrupiado, estou aguentando mais não. Eu estou fraco, sem força. Jesus vai olhar que está seco já na primeira impressão, não vai tentar buscar fruto que não tem. A sinceridade é o primeiro passo para ter diálogo com Deus. É jogar aberto. É jogar sincero, sem esconder, sem querer, sem... Cara, posso dizer, Deus não vai virar o rosto para ti. É aí que ele vai olhar para você e falar: cara, vamos lá, vamos conversar. O que está acontecendo? Ah, pai, tá ruim. Tá bom. É melhor do que você falar: não, Deus, eu estou aqui,
Só que quando você faz essa proposta para as pessoas viverem isso, a pessoa fala assim, mas para viver assim dá um trabalho. Pode me dar só uma migalhinha hoje, tá bom? Não quero voltar a andar não, quero ficar coxo. Quero continuar coxo, que pelo menos coxo recebo INSS. Se eu voltar a andar, vou ter que voltar a trabalhar. Melhor eu ficar coxo, que eu recebo do INSS e ainda ganho esmola. Agora voltei a trabalhar, pegar no batente, debaixo do sol, nesse calor que tá. Ah, não. Não me tira daqui não. Tá bom, porque todo dia na esmola, no semáforo, alguém me dá um dinheiro. É isso que você quer? Mas não é isso que Deus tem para você. Não é. Só que a forma como nós estamos encarando aquilo que está vindo ao nosso encontro para fazer a gente chegar lá, às vezes está errado. Que eu estou fazendo disso, isso. E às vezes Deus fala para nós, é só um detalhe, como tem falado para mim. E eu falo, Deus, mas não é só um detalhe não, olha isso aqui. E Deus fala, é só um detalhe. Então Jesus, ele quer entrar dentro dessa casa hoje, da sua casa, e não encontrar barganha, e não encontrar uma aparência, e não encontrar uma resistência. Uau! Porque tem casas que ele entra e ele encontra resistência. Enquanto tiver resistência, não tem tratamento. Não tem quebrantamento. Olha o que a palavra diz lá em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Eu plantei. O plantio, ele é opcional. Eu posso escolher se eu planto ou se eu não planto. Mas a colheita é obrigatória. Eu vou colher, mesmo se eu não quiser. Por quê? Porque eu plantei. Eu tenho a opção de plantar ou não plantar, mas eu não tenho a opção de não colher. Eu vou colher, vai nascer. Então por que não plantar da forma correta? Porque eu não consigo, não dá, não sei como plantar, não sei nem aonde plantar. Eu tenho a semente, não sei o que fazer com a semente. O que eu faço? Chama alguém para te ajudar a plantar. Chama alguém com mais experiência que você para te ajudar a plantar. Ah, não vou chamar ninguém. Eu vou ficar aqui sozinho. Jesus vai falar, você quer secar? Não é Deus que está te secando. Não é Satanás que está te secando. O que secou a figueira não foi Jesus chegar para ela e falar assim, agora você vai secar. Ela já estava seca. Você entende? Jesus só deu para ela aquilo que ela queria. O que ela queria? Ela queria a sequidão, porque ela estava mostrando uma coisa que não era. Ah, mas ela não queria isso. As atitudes dela mostravam que ela estava pedindo isso para Deus. Não, mas não é isso que eu quero. Escuta, o céu não entende o que você quer e o que você não quer. O céu entende aquilo que você fala, através das suas e das minhas atitudes. Você entendeu? E mediante as nossas atitudes, vamos colher ou a sequidão ou a abundância.
Agora, essa palavra não é para desencorajar, essa palavra é para você tomar posse e dizer, se até aqui você fez errado, talvez você tentou aguentar de um jeito e não deu certo, abaixa a guarda, chama Jesus e fala assim, vamos começar de novo? Vamos plantar do jeito certo agora? Vamos fazer daqui para frente de um outro jeito? Como que eu faço para plantar? Você que conhece mais do terreno que eu. Então Jesus só deu para a figueira aquilo que ela queria. Não foi a culpa de Deus, não foi a culpa do diabo. A figueira não queria viver de aparência, então foi isso que ele deu para ela. Mas se Deus está vendo o meu sofrimento, por que Ele não impede? Por que Ele não interrompe? Porque aquilo que pedindo, crendo, recebereis. Ele tem que zelar pela palavra. A palavra dele vale mais do que tudo. Então se ele zela pela palavra e eu pedir por aquilo, é isso que eu vou receber. Ele vai cumprir a palavra, ainda que isso te machuque. Não é isso que você quer? Então é isso que eu vou te dar. Você não pode falar que a culpa é minha. Mas você, como um pai, você tinha que não dar. Mas se ele fizer isso, ele está zelando primeiro por mim do que pela sua própria palavra. E tudo o que ele faz, eu fiz por amor ao meu nome. Para que eu e você não falamos que eu sou mais importante do que ele, do que ela, não. A lei e a ordem espiritual é para todos. Se o ímpio, crendo que ele vai ser próspero, ele vai receber. Se o justo acredita que é miserável, é isso que ele vai receber. Por que o ímpio prospera e eu não? Porque o ímpio profere que ele vai ser próspero, e o crente fala que ele vai ser miserável. Olha que coisa de doido. Então eu preciso crer, profetizar, através do meu posicionamento. Senão eu acabo por ser um religioso. Eu estava falando para meus filhos espirituais na mesa, no estudo, semana passada. Não, foi essa semana. Semana passada, que agora começou de novo, né? Eu descobri uma coisa essa semana. E eles ficaram assim, nossa, nós vamos receber agora acho que ficaram assim, né? Não sei. Eu descobri que eu sou religioso. Porque eu achei que eu estava entendendo uma coisa e alguém conversou comigo que está no nível bem acima de mim, e eu percebi que eu estou totalmente religioso em relação a algumas áreas. E ele falou, e aí, Derek? Eu falei, cara, e aí que você precisa me ensinar? Como que planta então? Me mostra. Porque pensa, depois que eu parei para refletir aonde eu estava, eu percebi que eu estava secando. Porque eu vou te dizer uma coisa, nem sempre o fato da árvore florescer significa que ela está frutificando. Corre o risco de florescer e você usar do fruto sem propósito. Já pensou isso? Porque uma fruta que ela não é espremida, não é utilizada, o que acontece? Na geladeira, apodrece, e apodrece as outras. A fruta madura, na geladeira para conservar, com coisa que os caras colocam para aguentar, apodrece, porque não foi utilizado. Você está entendendo que você precisa ser utilizado para Deus? Que se você não for utilizado para Deus, apodrece, atrofia. Então quanto mais eu e você estivermos sendo utilizados para Deus, mas Deus não fala comigo, vai ao encontro dele, procura coisas para fazer para ele, porque quanto mais envolvido você estiver, mais dentro do propósito você vai estar. Agora você precisa entender, e eu também, o que é propósito, porque às vezes você está querendo viver o teu propósito, e não o propósito de Deus. Às vezes você está querendo viver o seu propósito em nome de Deus, e não é o propósito de Deus para mim e para você. Como assim? Às vezes a gente acha que o propósito de Deus é ficar orando, buscando a presença. Talvez o teu propósito não seja esse.
Eu peguei um sapato, outra vez eu vou pegar esse tênis, vou mostrar, olha aqui, ó. É bonitinho esse tênis, né? Eu também achei. Meu filho teve um, ganhou um, eu falei, eu vou ter que comprar um para ficar igual ele. No dia que eu fui comprar esse tênis aqui, eu falei, Mateus, vamos lá com o papai? Eu quero um tênis branco. Na hora que eu cheguei na loja, falei, moço, eu preciso de um tênis branco, inteiro branco, 39. E tem que ser da... Qual que é a marca? Da Olímpicos, porque não dói meu pé. Porque o meu pé é tortinho, desde pequenininho. Quando eu era menor, né? Usei botinha porque meu pé é chato, não tem aquela curvinha, sabe? Então, Olímpicos não dói meu pé. Mas vai desgastando e tem que comprar outro. A não ser o tênis que é capisada pronada, que é assim. Enfim, cheguei lá, eu falei para a moça, eu preciso de um tênis branco, Olímpicos, 39. A moça acabou de chegar e só tem um. Olha para mim. Eu não estaria aqui hoje pregando com esse tênis branco se aquela mulher, naquela hora, naquele momento, que estivesse naquela loja, tivesse recebido o tênis de alguém, do fornecedor, e tivesse me recebido. Se ela não tivesse aceitado o chamado de trabalhar lá na casa dela. Naquele momento, ela foi propósito de Deus na minha vida. Ah, mas você comprou? Sim. Mas o tênis estava com ela. Mas se fosse outra moça, o propósito de Deus estaria na vida daquela outra moça. Você entende? Que se ela não estivesse trabalhando, mas espera aí, mas foi ela que fez o tênis? Não, foi quem? Foi a fábrica, ou sei lá. Alguém pôs a mão e fez o tênis. Essa pessoa que fez o tênis, ela não me conhece, eu não conheço ela. Mas através disso, o tênis chegou no meu pé. Você está entendendo? Que às vezes aquilo que você faz, você pode não saber, não conhecer, numa distância, você está fazendo propósito na vida do outro, que esse está fazendo propósito na vida do outro, é um corpo. Mas às vezes a gente acha que o espiritual é orar. E Deus está dizendo, não, espiritual é você entender aquilo que eu quero para ti. Quando eu entendo aquilo que Deus quer para mim, eu saio do perigo. Porque antes disso eu vivo numa zona de perigo, de viver de aparência ou resistência. Aparência ou resistência. E às vezes não é nem por maldade. Às vezes a gente cria uma resistência, que a gente nem sabe que criou a resistência, mas criamos uma resistência achando que estamos buscando a Deus. Por isso que é muito importante saber o que Deus está falando. O que Deus quer de mim. O que Deus quer de você. Então, mediante a isso, a essa resistência, a essa sequidão, Lucas 19, alguém decidiu tomar uma atitude, porque não aguentava mais viver do jeito que estava. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo, à multidão. Por esse motivo, ele correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele subiu aonde? Na figueira. O que simboliza a figueira? Figueira simboliza a abundância, multiplicação. Olha a figueira de novo. Só que no momento que Zaqueu passa e corre para ter um encontro com Jesus, todo mundo está olhando ele. E o que é um publicano? É alguém que é judeu e decidiu trabalhar para os romanos para cobrar impostos dos judeus.
Então, entre aspas, ele era o quê? Traíra. Era um traidor. Todo mundo gostava dele, amava ele? Não. Só que no primeiro momento que ele corre na frente de todo mundo, certeza que olhou, olha lá, agora quer ver Jesus, olha lá. É o preço. É o preço. As pessoas viram você a vida toda, roubando, traindo, fazendo errado. Agora você quer subir na árvore para ver Jesus? Aí você fala, é o preço. Aí ele subiu. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou. Eles conversaram antes? Trocaram ideia? Mandou um WhatsApp? Não. Jesus chegou, olhou para cima, do nada. Agora, como que Jesus sabia que ele estava em cima da árvore? A multidão. Jesus chega aqui, ó, pum. Zaqueu. Eu tenho para mim que Zaqueu quase caiu da árvore nessa hora. Ai, Jesus do céu. Desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Jesus está falando que precisa entrar de novo na casa. Mas ele já entrou no começo da mensagem numa casa que estava aparentemente o recebendo bem, mas quando chegou lá tinha barganha, tinha resistência e tinha uma sequidão, só de aparência. Agora ele pede de novo para entrar numa casa. Na casa de quem? De um publicano, de um traidor. E agora, o que ele vai encontrar nessa casa? Traição? Bajulação? Será que Jesus vai quebrar tudo lá? O que vai acontecer? No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e recebeu com enorme alegria. Ele correu para encontrar Jesus, e quando chega, Jesus fala, desce depressa. Por quê? Porque Deus tem necessidade que eu e você tenhamos pressa de encontrá-lo. Ele não tem pressa, mas ele tem necessidade que eu tenha pressa dele. Porque ele está à nossa disposição, mas nós, muitas vezes, negligenciamos a presença dele perto de nós. Todos em meio à multidão, todos, não era metade, todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Olha aí o teu posicionamento, o que vai acontecer com a multidão? Todos, não era 50%, todos, sabe que é todo mundo? Pega todo mundo que você vive, vai olhar para você e vai te acusar. Está disposto a passar por isso? Não aguenta pressão não, então você vai viver de migalha. Não é a nossa proposta, é essa aqui. Você já pode pular o canal. Pega o controle, ó. Puf, mudou. Eu não aguento. Muda. Essa palavra não é para você. Todo mundo vai olhar para você e falar. Vamos ver o que ele falou. Aí tá cheiroso o suco. Não foi isso que ele falou, não, é eu que estou cheirando. Começaram a murmurar, ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar-se lá. Falaram de Zaqueu e falaram de Jesus. Só que olha para mim, Jesus não está nem aí. Ele já está num nível, é Deus, né? Mas sendo homem, sabia de quem era filho. E Jesus foi para a casa dele. Não falou nada, entrou quietinho. Puxou a cadeira. Zaqueu foi passar um cafezinho, pegou o filtro ali. Toma café, Jesus. Fazendo um cafezinho aqui, ó. Pode ficar prontinho, viu? Tá tudo bem com o senhor? Não falou nada. Fica à vontade, viu? Tem um pãozinho sério para você comer aí, patezinho. Zaqueu nem nos seus maiores sonhos podia imaginar que Jesus ia para a casa dele. Quem dirá? Dormir lá. Só que quando Jesus no primeiro momento entrou lá no templo e ele quebrou tudo, ele ouviu o quê? Ouviu barganha, ouviu? Detesta isso. Ele foi e quebrou tudo. Agora, se aqueles homens pedissem perdão, Jesus arrumava o templo tudo de novo. Jesus estava esperando Zaqueu. O que Zaqueu ia falar?
Quero ver, o que você vai falar? Zaqueu, será que falou para ele, Jesus, eu conheço o Senhor, tenho ajudado muitas pessoas. Se Zaqueu falar isso, o que Jesus ia fazer? Ia chutar a mesa e ia quebrar no meio. Jesus não ia fazer isso, porque Jesus é amor. Ele quebrou o templo inteiro. O problema é que a gente vê na internet esse negócio de que Deus é amor, as pessoas estão confundindo e estão usando esse amor para fazer aquilo que elas querem. Deus me aceita do jeito que eu sou, então eu posso fazer aquilo que eu quero. Só que o amor de Deus não é esse amor do mundo. Mas Zaqueu falou assim, tomou a palavra e comunicou a Jesus. Ele não pediu, ele não perguntou, ele comunicou. Fala assim, comunicou. Quem comunica é porque está decidido. E quem está decidido é porque tem atitude. Quem comunica é porque está decidido. Quem está decidido é porque tem atitude. Aí Jesus falou, parou até de comer. Olhou para ele, Zaqueu disse, eis aqui a metade dos meus bens, Senhor. Eu estou doando aos pobres, e se alguém eu extorquir de alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Já começou a conversa assim, já estou entregando nas tuas mãos. Aí Jesus falou, diante disso Jesus declarou, hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Não só você vai morar no céu, como todas as bênçãos descritas na palavra você vai receber. Uau! Já pensou isso? Jesus está falando hoje para mim e para você, eu tenho necessidade de entrar na sua casa e dormir e ficar lá. Você só precisa fazer uma coisa, dizer para mim, qual o preço que você está disposto a pagar. Mas tem que ter coragem, hein? Quem que tem coragem para falar isso para Jesus? Posso dizer uma coisa para você? É pior se você não falar. Você vai passar pelo deserto 40 anos. Só que quando você entrar na terra prometida, um dia na presença vale mais do que a vida toda longe da presença. E um dia na presença vai fazer você esquecer de toda a dor que você passou atrás. Mas você não entendeu. Um dia na presença dele, comendo do manjar dele, da mesa dele, vai fazer você esquecer de toda a dor que você passou lá atrás. Ano passado, antes de ir para o sul, eu tive que fazer canal no meu dente. Contei essa história aqui, né? Vocês riram, mandaram até coisa para mim no Instagram rindo. Eu vi que doeu, né? Mas foi uma dor tão grande, que de verdade eu quase desmaiei na mesa. Sabe por que eu queria fazer? Eu precisava. Mas sabe por que eu queria fazer antes de viajar? Porque eu queria tomar um sorvete gostoso lá. Se você falar para mim, se eu lembro que doeu, eu vou te falar que eu lembro. Doeu muito. Se você perguntar para mim, se eu lembro da dor, da sensação da dor, eu não lembro. Se eu forçar, eu não lembro. Por que eu não lembro? Porque a experiência, a sensação, não ficou. Ela foi substituída. Agora pergunta se eu lembro da experiência do sorvete. Você está entendendo? Às vezes você está enfrentando, você está vendo algo que está te gerando dor hoje, sabe? Você está vendo algo que está gerando dor, está te amassando. Deus está falando que vai vir algo para ti, que você vai receber, aleluia, que vai fazer você esquecer de toda a dor que você passou. João 1, 43. Então a gente está diante de alguém que pegou e subiu na figueira. Ele não estava seco, ele usou a figueira para subir. Ele usou a sequidão como escada. Meu Deus do céu. Ele usou a dificuldade para ir, sim, ser o que Deus queria que ele fosse.
Eu vou repetir. Ele usou a dificuldade para ser aqui. Não, você não entendeu de novo. Olha, se não fosse essa dificuldade na vida de Zaqueu, Zaqueu não seria quem ele foi para Jesus. E Jesus não entraria na casa dele. Deus está falando nessa noite para mim e para você, é por causa disso que você está passando, que hoje eu estou te enxergando e te chamando para descer e falando para ti, eu estou entrando na tua casa. Aleluia. João capítulo 1, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Olha como que ele andava. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Cara, Filipe era amigo de Natanael. Filipe chegou para Natanael e falou: cara, você não acredita o que aconteceu. Peraí, Felipe, calma aí. Não, você não acredita o que aconteceu, cara. Fala, Felipe. Não, você não acredita. Meu Deus do céu, fala o que está acontecendo. Cara, sabe aqueles caras que a gente lia, os profetas falavam que tinha o Messias? O que tem? Vai vir. Não, ele veio, eu conheci. Não, para. Não, é sério, eu conheci ele. Não, para, Felipe. Eu sei que vai vir, cara, mas você está muito eufórico. Não pode ser. Estou falando para você, cara. Cheguei. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem ver. Você sabe que a primeira aliança de casamento que eu comprei, a minha primeira aliança, comprei em Nazaré. Vi escrito em grego. Em grego não, em russo. Eu falei: meu Deus, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu pensei que era hebraico. Aqui está escrito em hebraico, ó. Veio escrito em russo. Eu fiquei tão bravo naquele dia que estava escrito em russo. Falei: a mulher me enganou, tal. Quando eu fui descobrir o que estava escrito na aliança, estava escrito assim: guardar e proteger. E Deus disse para mim: você está muito preocupado com a letra e você não prestou atenção no significado. Às vezes a gente está preocupado com aquilo que está mostrando, a aparência. Deus fala: dentro disso que você está vivendo tem uma mensagem codificada. Se você for espiritual, você está recebendo o que eu estou falando agora, porque agora eu estou debaixo de um manto agora. Dentro daquilo que você está vivendo tem uma mensagem codificada. Estou chegando uma carta aqui. Tem um manto aqui, ó. Posso sentir ele. Tem uma mensagem guardada aí dentro. Felipe respondeu: vem e vê. Fala experiência. Fala mais do que argumento. Você sentiu, ninguém pode tirar isso de você. Uma vez que você experimentou, se alguém falar que você é louco, não tira isso que você experimentou, porque a experiência derruba qualquer argumento. Aleluia. Jesus viu Natanael se aproximando e disse ao seu respeito. Jesus chegou, Natanael estava chegando e falou: olha, Jesus disse para eles: eis aí um verdadeiro israelita que não tem falsidade. Natanael disse: te conheço? De onde me conhece? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, antes de Felipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira. Como assim? Meu Deus, a figueira de novo. Um sobe na figueira, o outro está debaixo da figueira. As mulheres judias, quando iam ter seus filhos, às vezes elas tinham debaixo da figueira. E nessa época, Jesus tem mais ou menos a idade de Natanael. A mãe de Natanael teve Natanael debaixo da figueira. E Jesus olha para ele e fala assim: antes de Felipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira. Como?
Um está em cima da figueira, o outro está debaixo da figueira. Se figueira simboliza multiplicação, abundância, por que minha vida está seca? Começo da mensagem. Tem um preço. E o preço da minha resistência, da minha negligência vai fazer eu secar. E não é isso que Deus tem para mim. O problema não é quem sobe e quem desce. É a essência daquilo que você carrega. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Pois tu verás coisas muito maiores do que esta. E disse Jesus: em verdade eu vos asseguro, que vereis o céu aberto. Olha aí. Se você crê pelo certo, crendo, pedindo, recebereis. Se você crê na palavra de Jesus que tem na tua vida, você acredita que Deus tem uma palavra na tua vida? Deus tem uma palavra na tua vida, sim ou não? Se Deus tem uma palavra na tua vida e você acredita nessa palavra, independente da circunstância, Ele vai falar para você: você está maravilhado porque eu te dei. Você recebeu isso? Maravilhado você vai ficar quando você vê o céu aberto e você vê anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus está falando: eu não tenho só uma bênção para te dar, eu tenho um céu para te entregar. Subindo e descendo. Anjo sobe e desce. Zaqueu subiu, Natanael desceu. Mas Jesus fala: chegou o momento que é para eu e você pararmos de viver na instabilidade, de andar com Jesus, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo. O que é essa instabilidade? Uma hora eu venho para a igreja, uma hora eu não venho. Uma hora eu estou no culto, uma outra hora eu não estou. Tem pessoas que eu pergunto: e aí, vamos para o culto? Vamos firmar? A pessoa fala assim: você sabe que quando der eu apareço. É uma pessoa que ela está assim, ó. Quando der eu apareço. Ela não quer mudança. Ela quer migalha. Quando der eu apareço. Jesus não é qualquer coisa. Mas eu não estou indo e estou melhor do que o irmão que está sentado ali. Olha para mim. Só que para o irmão que é persistente e fiel, escuta o que eu vou dizer. Chega a hora que Deus abre a porta e estoura como é que chama? A barragem. Aí, meu irmão. Aí como é que faz para ficar assim? Foi de repente que você ficou assim, né? Foi 20 anos, 40 anos andando no deserto. Só que para você que viu de fora, eu estava vendo, tem um cara que faz pegadinha na internet, eu estava vendo ele falando, 20 anos, 27 anos, tentando entrar na televisão. 27 anos o cara tentando entrar na televisão. Aí num dia na praça, ele fez graça para um cara que estava filmando. Na verdade, o cara estava na televisão, e um amigo dele falou para ele: olha lá, cara, agora é a chance de, sei lá, um amigo falou para ele. Olha a importância de você ter pessoas do seu lado que aponta o teu propósito. Um amigo dele não olhou nem para ele, falou: cara, é a sua chance. Não pensou nele. Eu achei isso tremendo. Cara, é a sua chance. Vai. E ele foi e chegou lá, fez uma graça. O cara mandou ele sair, depois ele voltou normal, falou: você é comediante? Pronto, assinou o contrato. Só que, imagina, eu estou vendo essa cena, eu estou nessa praça, eu estou chupando um picolé, ó, comendo uma pipoquinha, vejo o cara assinando um contrato, eu também sou comediante, e o cara sai super feliz, eu falo assim: vem aqui, o que aconteceu ali? Cara, acabei de assinar um contrato com a TV. Nossa, você tem sorte, hein? Alguém viu o esforço dele? Alguém viu o quanto ele trabalhou? Alguém viu o quanto esse cara, eu, que estava comendo pipoca, que vi, o que ele passou, o que ele sofreu? Para mim foi de repente, para ele foi 20 anos. Para você é fácil falar, hoje você está pregando,
Você viu que eu passei lá? Que eu corri lá? Então a gente não sabe. A gente não sabe. O de repente de Deus não é assim. O de repente de Deus leva tempo. Você entende o que eu estou dizendo? Mas se você perseverar, uma hora a chave vira. Não tem como não virar. Isso é um ditado judeu. De tanto você insistir, uma hora a chave vira. De tanto você insistir, vem até ti. Isso vem até você. Então nós temos dois exemplos aqui de pessoas que, mesmo que subiu ou desceu, estavam diante da presença buscando algo, buscando a mudança. Mas quando eu e você decidimos andar pelas nossas pernas, Gênesis capítulo 3, do 7 ao 9, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, está falando de quem aqui? Adão e Eva. Ficou envergonhado que pecou, se cobriu da figueira. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, na viração do dia, o homem e a sua mulher ouviram isso aqui é tremendo, eu amo isso aqui, ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que passeava pelo jardim. Olha, escutava o pé dele, sabe assim, na folha. Cara, isso é tremendo. E procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Estava se escondendo na figueira. Olha a aparência, resistência. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde está? Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Mas Adão não sabia mais aonde ele estava. E Deus tinha perdido a referência de quem era Adão para ele. Porque Adão decidiu viver de aparência e resistência. O que é resistência? É você sempre impedir que Deus faça aquilo que precisa ser feito na sua vida. Ah, mas Deus está fazendo. Mas se Deus quiser fazer do jeito dele, usando o João da esquina, eu não aceito. Então você está criando resistência. Porque a gente quer que faça conforme é nosso querer. E Deus fala, e se eu quiser usar o irmão que está nas drogas para evangelizar você? Eu não recebo. O problema da nossa resistência é querer colocar para Deus o que Ele precisa fazer na minha vida. E Deus fala assim, olha, vamos começar um relacionamento diferente. Me deixa fazer aquilo que eu preciso fazer. Sem resistência, sem aparência. E eu entro na sua casa. É uma proposta. É aceitar ou recusar? Mas se o senhor chegar na minha igreja, se o senhor chegar na minha casa e eu tiver bebida alcoólica na geladeira, o senhor não vai gostar. Então é melhor o senhor ficar do lado de fora. Vou repetir. Se você abandonar a aparência, a resistência, eu entro na sua casa. Mas em casa tem droga, o senhor não vai gostar. Eu vou repetir. Se você não viver de aparência e resistência, eu entro na sua casa. Mas está bagunçado. Não está entendendo o que Jesus está falando? Jesus não perguntou se tem bebida ou não. Jesus não perguntou se tem droga ou não. Jesus só está falando aparência e resistência. Você vai deixar eu entrar? É só isso. Parece simples, né? Mas não é. Pergunta por quê? Tem preço. Porque a partir do momento que ele entrou,
Você precisa aceitar. Porque se você não aceitar, vai criar uma guerra. Qual é o preço de deixar Jesus entrar? Deixar ele fazer o que precisa ser feito. A partir do momento que ele entra, ele vai querer fazer o que precisa ser feito. Então, quando eu falo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Porque se ele entrar e você não deixar ele mudar as coisas de lugar, vai se criar uma guerra. Deus criou a guerra? Foi você. Foi eu. Deus secou a figueira? Não, foi a figueira. Ele só deu para ela aquilo que ela queria. Mas eu quero ser profeta essa noite. Eu quero profetizar algo na tua vida. Não que eu não profetizei. Marcos capítulo 13. Jesus disse que para esse tempo, para a geração que nós estamos vivendo, naquela época, mas a palavra é para hoje. Marcos 13, 28. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observar os sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Céus e terra passarão, contudo, mas as minhas palavras nunca passarão. Jesus está dizendo assim: quando você vê a figueira florescer, se prepara, porque o tempo está próximo de eu entrar na sua casa. Quem é a figueira? Israel. Em 2018, Israel completou 70 anos. 70 é um número profético da perfeição. Em 2018, eu estava em Israel, quando Israel fez aniversário de 70 anos. Eu falei para Deus, eu posso ir não em outra época, mas eu tenho que ir com 70 anos de Israel. Eu vou te dizer, eu ia comprar minha casa própria. Eu vendi tudo que eu tinha para ir para Israel. Eu podia ter uma casa hoje, com a minha esposa. Eu abri mão. E todo mundo falou que eu estava ficando louco. Talvez para um não valesse, mas para mim tinha um valor. E eu estava disposto a pagar o preço. Mas a palavra disse que a geração que visse a figueira florescer vai experimentar o maior derramar do Espírito Santo. Se prepara quando você vê a figueira florescer, porque o dia está próximo. Talvez pessoas não conseguiram, nem sabia disso, mas eu tive a oportunidade. E quando eu tive a oportunidade, eu experimentei algo. E hoje eu posso dividir com aqueles que querem experimentar do mesmo. Mas para quem que eu vou passar? Para quem que eu vou dividir isso? Para quem não consegue vir na igreja porque está com dor de cabeça? Hã? Eu deixei de ter a minha casa para você chegar na igreja, na minha igreja, igreja do Senhor, mas Deus me colocou aqui e falar: pastor, você está errado. Cara, desculpa, procura outra igreja. Deixei de ter a minha casa.
Não sou melhor que ninguém, mas eu paguei um preço. É que vocês não estão vendo, mas traz uma cadeira aqui para mim, filho, aqui, fazendo um favor. Deus está mandando falar, eu vou ter que falar, você gostando ou não. Olha aqui. Olha que bonitinha. Você gostou? Foi com o dinheiro do teu dízimo, da tua primícia, da tua oferta. Você que mandou pela internet, você que assiste, e as pessoas que estão aqui, os filhos espirituais, quem congrega nessa casa, você pode sentar e louvar a Deus, porque você comprou, não fui eu. Agora você vem na minha igreja. Você vem aqui, quer assistir o culto de vez em quando, não dá dízimo, não dá primícia, não dá oferta. Você tinha que ficar em pé, você não podia nem sentar. O certo era você ficar em pé. Porque você quer ir na igreja, você quer ter água, você quer ter cadeira, você quer ter... Eu vou falar para você, eu vivo disso. Eu vivo daquilo que as pessoas me abençoam. Eu oro hoje para comer amanhã. E você nem pergunta, ô pastor, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Sua casa está bem? Sua esposa está bem? Seu filho está bem? Ah não, o pastor está com Deus, ele se vira. Aí chega aqui, ô pastor, ora por mim, preciso de uma bênção. Ah, mas o seu papel é esse. Eu não tenho obrigação nenhuma, filho. Desculpa. Ah, mas a gente tem que fazer por amor, é? Trabalha por amor, não sei onde você trabalha lá sem receber um dinheiro. Como é que você vai colocar comida na mesa para os seus filhos? Esse fim de semana que eu trouxe as cadeiras para cá, eu louvava a Deus por cada um, porque cada um que está sentado aqui, honra. É que você não está vendo, as pessoas estão aqui, mas honra e merece estar sentado. Merece muito, se Deus quiser, nós vamos poder dar muito mais conforto. Não tem medo de falar não. Eu tenho medo de não falar. Aí pastor, mas você não pode falar isso. Aí pastor, mas você não pode... Tchau. Não quero falar com você hoje. É uma coisa eu chegar na empresa de alguém e falar, ó, você não pode fazer isso, viu? Olha, você viu que ó, o cabelo tá bonitinho? Tem um rapaz que corta bem o cabelo. Depois eu vou passar o contato dele para você, ó. Parece que eu tô até mais bonito, né? Eu chegar para ele e falar, ó, tá errado, corta isso não, viu? O que eu entendo de cortar cabelo? Deus está falando, para entrar nessa casa, não pode ter resistência, aparência. Precisa ter honra. Honra. Da mesma forma que honrar, sereis honrado. Mateus 27, 31. E aqui eu vou te entregar o segredo agora de você. De você recebê-lo agora, sem resistência, sem aparência. A gente só aprende com Jesus, porque é Ele que é a nossa referência. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Se você for estudar teologicamente, vestir com as suas próprias roupas é deixar nu. Em seguida o levaram para ser crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão é nascido da carne, mas o segundo Adão é nascido do Espírito. O primeiro Adão fugiu de Deus e se cobriu com a figueira. O segundo Adão ficou nu diante da presença, sendo envergonhado. Cara, Deus ficou nu diante do homem, urinando e defecando nas suas pernas.
Eu vou repetir. Deus urinou e defecou nas suas pernas, nu, diante de todo mundo. A palavra em Isaías 53 diz assim, que nós, homens, não fizemos caso algum dele e não tínhamos coragem de olhar para ele. Queríamos encobrir o rosto de tão feio que ele ficou. Pensa a humilhação e a vergonha. Pensa o que Israel passou agora, simplesmente por ser judeu. Simplesmente. Os terroristas entraram numa casa e viram o pai viu eles, escuta isso, o pai viu eles entrando e pegou seus 2 filhos de 10 anos e saiu correndo, e entrou no quarto para se esconder. Sabe o que os caras fizeram? Pegaram uma granada e jogaram dentro do quarto. Sabe o que o pai fez? Deitou em cima da granada, para que os filhos sobrevivessem. E você escuta uma geração hoje, na igreja, mimizenta. Uma geração na igreja hoje que dá nojo de você conversar. Uma geração que não dá nem paciência de você conversar se eu ouvir. Eu não sei. Eu não sei o quê. Eu prefiro andar com 4, 3, 2, 5 pessoas que falam, vamos lá, do que ter 50, 500 pessoas que não entendem o que é preço, o que é valor, o que é prioridade, o que é família. Jovens, idosos morreram, meninas sequestradas simplesmente por servirem a Deus, por serem judeus. Está no DNA deles. Você quer que ele entre na sua casa? Então a forma de você entender o preço é valorizar. E no momento que você valoriza aquilo, você abre mão da aparência e passa a viver da essência despido. Despido. Nu. Pode olhar. Eu sou assim, eu sou falho. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de fazer o errado, eu tenho vontade de fazer aquilo, eu pequei ali, eu fiz aqui, mas eu quero mudar, eu não quero ser assim. Eu caí, mas vou levantar de novo. Eu errei sim, eu sou feio. Eu sou feia. Eu faço as coisas feias, eu faço coisas atrapalhadas, fiz muito. Posso mostrar? Eu não tenho nem coragem de mostrar. Posso mostrar o que eu fiz? Eu roubei aqui, ó. Eu menti aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu podia ter feito diferente, eu roubei por medo. Olha o que eu fiz aqui. Eu enganei. Eu não mereço de Jesus. Jesus vai falar assim, vamos conversar. Mas não queira chegar diante dele falando, não, Senhor, tá tudo certo. Não para. Aconteça o que acontecer, não para. Não para, vai devagar, mas não para. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de se despir. Não tenha vergonha de se despir. A tua nudez não envergonha Jesus. O que envergonha Jesus é você querer colocar uma roupa, esconder as marcas da tua nudez. Quando Naamã estava tudo leproso,
chegou para a menina que ele tinha sequestrado, né? Aquela menina olhou para ele e falou assim: olha, eu sei como você pode ser curado, viu? Belezinha. Tem um profeta lá em Israel. Ele chegou lá todo pomposo, no cavalo de guerra, chefe do exército, com a armadura, leproso por dentro. Chegou para o profeta: olha, eu queria pedir uma coisa. Fiquei sabendo que você cura as pessoas e tal. O profeta nem deu conversa. Vai lá se lavar no Rio Jordão. O quê? O Rio Jordão era sujo. O profeta estava ensinando para ele: vai se humilhar, vai se despir, sai dessa resistência, dessa aparência sua. Enquanto você ficar nisso, você não vai ser curado. Vai lá e dá 7 mergulhos. Me lembrei, tem um vídeo na internet, nunca mais esqueço, de um senhor que eu batizei. Vou encerrar, preciso só contar isso aqui. Eu estava numa igreja, fazendo uma reunião, participando de uma reunião com outras pessoas e um outro pastor. Ligaram naquela hora e falaram assim: olha, meu pai está muito mal de saúde e ele quer se batizar agora. Tem algum pastor para orar por ele aí? O pastor que estava do meu lado falou: não dá, estou cheio de compromisso, tem que marcar primeiro. Falei: vamos lá agora. Você vai? Falei: oxe, agora. E a gente foi, ia longe. Só que a pessoa no telefone falou assim: ó, só que é difícil o acesso aqui, o carro não sobe. E não subia mesmo, e meu carro era bom. E eu fui com essa pessoa do meu lado, e chegou lá, tinha que subir e não subia. E ele falou: e agora? Eu falei: agora o quê? Vamos deixar o carro aí, vamos a pé. Mas você vai deixar o carro aqui, alguém pode roubar. Eu falei: que roube? Falei: mas e agora? Eu falei: ó, se você não quer, só fala para mim onde que é, você pode pegar o meu carro e ir embora. Não, mas louco, mas como assim? Eu falei: não, se for para caminhar daqui para frente, eu prefiro ir sozinho do que alguém que fica reclamando. E já, papo reto. Não, vamos embora. Então andamos, e andamos, debaixo do sol. E sol, e tal, e vai. Olha, eu nunca fui nesse lugar. O cara morava no... Sabe onde Judas perdeu as botas? É mais perto. É longe. No final mesmo, assim, ó. No meio do mato. Eu cheguei lá, sabe que as vozinhas do bolo do fubá? Olhou pro rapaz e falou: oi, pastor, não sei o quê. Falou: não, o pastor é ele. É? Não deram caso para mim. Que o rapaz estava de roupa de pastor. Eu estava de roupa de roupa normal. Aí, não, o que é? Aí a mulher chegou e falou: não, meu pai não está bem e tal. E o cara era velho e a mãe era viva, era a velhinha do lugar lá. Parecia uma comunidade, sabe? E daqui a pouco o cara chegou ali, trouxeram ele, e ele estava com a cabeça toda enfaixada. Ele estava com a cabeça enfaixada, coberto, o corpo. Ele falou, eu falei: e aí, o que você tem? Ele falou: você que é pastor? Ele falou: nunca gostei de ir para a igreja. Eu falei: eu também não gostava, não. Ele: é sério? Eu falei: é sério. Mas por que você veio aqui? Eu falei: eu vim para conhecer o senhor. Ele: é? Eu falei: é. Você não veio falar de Deus para mim? Eu falei: não. Posso mostrar para você uma coisa? Eu falei: você não vai ficar com nojo? Eu falei: não. Ele tirou aqui, ó, curativo. Tinha mais de 100 vermes comendo o rosto dele. Aqui, ó.
Aí ele tirou o outro aqui, e o bicho comendo aqui. Ele tirou aqui e ele falou: tô cheio de câncer no corpo, eu vou morrer. Falei: aí. Falou: é aí que eu queria batizar. Mas por quê? Falou: porque eu quero ir para o céu. Mas você acha que dá? Dá. Mas eu tô com vergonha. Eu peguei e pus a mão no verme dele assim, ó. Fica tranquilo, cara. Eu também estava cheio de ferida assim. Mas alguém tocou em mim. Falou: mas aqui não tem lugar. Aí tinha um lago atrás assim, ó. Falei: olha aqui que Deus preparou. Ele falou: mas aqui no lago? Falei: é. Falei: eu só não sei nadar direito, qualquer coisa o senhor me salva. Tá bom. Mas você trouxe roupa? Falei: trouxe. Cadê? Falei: essa? Eu vim preparado. Por isso que eu não vim igual o pastor ali. Então vamos. Aí as velhinhas saíram tudo para fora, os caras saíram para fora. Você acredita? Você aceita Jesus assim? E tal. Abraçou, chorou. Eu falei com vários pastores, ninguém queria vir aqui, cara. Falou: você é enviado de Deus. Falei: tudo certo. Ele: mas não tem como te pagar. Eu falei: tá pago. Já foi pago. As mulheres me chamaram e falaram assim: olha, a vida toda a gente falou de Jesus para ele, tentando levar ele para a igreja, e nunca ele quis ir e aceitou. Foi tão fácil com você? Por quê? Falei: porque eu não falei de Jesus. Mas como assim não falou de Jesus? Falei: porque ele não precisava falar. Ele precisava que alguém pegasse ele pela mão e levasse ao encontro dele. No outro dia eu recebi o telefonema dizendo: as feridas começaram a secar. Não se vê mais bicho, verme nos buracos. Sabe o que é isso? Alguém que decidiu se despir para Jesus entrar. Alguém que decidiu se despir para Jesus entrar. Mas qual o preço? Tudo tem um preço. Só que ele está dizendo essa noite, para encerrar agora, que esse preço, para ter um encontro com ele, vale a pena. Amém? Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Se você quiser ver isso que eu falei para você, entra lá no YouTube, playlist, vai lá em testemunhos, eu acho que está lá, testemunhos, outros, mas tem esse vídeo lá, eu batizando esse senhor. Eu vejo alguém com uma jaqueta, abrindo a jaqueta assim, uma jaqueta de zíper. Não sei se você que está me assistindo, não sei pelo que você passou, pelo que você enfrentou. Eu sei que Jesus quer entrar aí, cara. Está falando contigo. Amém? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, aperte o sininho de notificação e continue nos abençoando. É através da sua oferta, do teu dízimo, da tua primícia, que temos honrado o compromisso e essa palavra tem chegado até você. Muito obrigado. Aqui do ladinho da tela o QR Code, na descrição do vídeo Pix, para você fazer a tua contribuição. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.